Hoje eu tô aqui com a Bruna. Bruna, uma delícia te receber. Obrigada por estar aqui. Bruna Viegas Graziano. Deixa eu falar seu nome inteiro, porque você é apegada ao sobrenome, eu acho que tem que ser mesmo, tá certíssima. Mas ela também é conhecida como a Bruna da Quina. Eu ri outro dia que você falou que tem algumas pessoas que te chamam de Quina. Chegou a Quina. Eu acho tão bonito quando o que a gente cria, o negócio que a gente cria e desenvolve acaba ficando maior do que nós mesmos, né? Hoje você é a pessoa por trás, não mais à frente da Quina. A Quina chega antes de você. Eu queria que você começasse contando um pouquinho o que é a Quina, para quem não conhece, Bruna. Bom, a Quina, ela é um processo, né? Ela é uma empresa que está em construção desde que ela nasceu. Inclusive, ela nasceu antes de existir, vamos dizer assim. A Quina é um espaço pensado para que a gente reflita sobre vários pontos, assim. Começa com alimentação. A partir da alimentação, a gente entra numa questão de sustentabilidade. E essa sustentabilidade, ela vai desde aquilo que está dentro quanto o que está fora, né? Então, ela é uma marca que ela está preocupada sempre com o todo. Ela é uma marca que hoje produz granolas e pastas de castanha. Esse é o nosso produto, né? O que está dentro do pote. Mas o que ela entrega vai muito além disso. Eu uma vez vi você descrevendo aqui, não sei se eu li ou vi você falando como uma food tech. O que é uma food tech? Que é muito sexy esse nome. A gente está muito, ainda mais em Florianópolis, né? Que a gente fala muito sobre tecnologia. É muito comum a gente entrar nesses nomes, assim, né? Mas, e parece uma coisa super revolucionária, né? Mas a gente pode simplificar também, que é uma coisa que a Quina tem, né? Essa coisa mais minimalista. A food tech é tudo aquilo que te traz uma inovação dentro do ramo da alimentação, trazendo uma solução diferente daquilo que a gente costumava ter ou pensar, né? O próprio nome da Quina, um dos aspectos dele... Não é o seu nome. Não é o meu nome, nem meu sobrenome. Ser uma mudança de pensamento, uma mudança de direção, né? Quando a gente se depara com uma Quina, a gente precisa refletir para onde a gente vai. Ou a gente dá com a cara na parede, ou a gente precisa decidir se a gente vai para a direita ou para a esquerda. Então, esse ponto, essa mudança de reflexão, é o que a gente tem dentro dos nossos alimentos, especialmente das pastas, né? Isso se aplica muito mais às pastas, que é uma solução que tem um pouco de inovação, de tecnologia envolvida ali. Muito legal isso. Então, quando você criou a Quina, você tinha essa vontade, esse desejo de solucionar um problema, um desafio do consumidor, do cliente, talvez até o seu mesmo. O que é, então, que a Quina resolve? Qual que é a solução que você traz? A gente traz uma opção para que as pessoas elas possam ter um alimento de fato saboroso, né? É uma coisa que a gente queria muito combater, essa ideia, esse estereótipo de que o que é saudável não é gostoso, de uma forma realmente sustentável. Então, isso era uma dor que a gente tinha, né? De, às vezes, ter um alimento super saudável dentro de uma embalagem que não fazia não valorizava nem um pouco aquilo que estava carregando dentro. Então, isso era uma coisa que sempre nos angustiava, ainda nos angustia muito, né? Encontrar produtos de qualidade que não são compatíveis com todo o resto da empresa, não só da embalagem, mas como um todo, assim. Então, acho que esse era o principal. Fica uma incoerência, né? Fica uma incoerência. Entre aquilo que você entrega e como você apresenta o que você entrega. Exatamente. Vocês têm esse cuidado muito bonito, né, Bruni? Assim, não é só no tipo de embalagem, que eu sei que vocês não trabalham com nenhum tipo de plástico, nenhum, zero mesmo. Os produtos, eles vêm sempre em vidros que são retornáveis, e aí tem uma ação para fazer isso. Mas você tem um cuidado também pessoal de transmitir um lado seu muito artístico e muito... ao mesmo tempo, bem elegante e minimalista, assim, nos produtos. Você sente que você consegue fazer isso hoje assim, olhando a sua prateleira? Você enxerga isso? Você conseguiu? Sim. Acho que é engraçado, né? Tu falou até na prateleira, aqui ela também tem uma loja online, então todo esse cuidado a gente estende também para os nossos envios. E é engraçado que não só na prateleira
que na nossa prateleira acaba não se sobressaindo, mas quando a gente está em algum ambiente de revenda, ou mesmo dentro do Google, quando a gente coloca pasta de castanha e aparecem os nossos concorrentes, se é que a gente pode chamar assim, eles estão todos enfileirados, tem todo um padrão e ela destoa completamente a embalagem. Ai, que legal. E isso é uma coisa que talvez em algum momento, aumentando uma escala, a gente tenha que redesenhar, sempre respeitando isso de não ter o plástico. Isso vai ser uma premissa. Mas é uma coisa que a gente sabe que chama muito atenção e passou a ser um diferencial. Passou a ser um argumento na hora de vender, na hora de comprar. É uma coisa que as pessoas, elas sempre falam disso logo depois de falar do que tem dentro do pote, assim, né? Da embalagem. Que legal. O cliente valoriza, então, né? Tá, eu tenho um monte de perguntas sobre o negócio em si, sobre essas soluções, sobre inovação, sobre a parte artística. Mas me conta um pouquinho da sua história. Como que você foi parar nesse caminho empreendedor? Por que hoje você empreende? Como é que foi sua trajetória profissional? Olha, eu brinco que às vezes eu falo a minha vida é uma bagunça, assim, né? Até acho que eu precisava um pouco da Milena na minha vida para dar uma organizada aqui nas ideias. Mas eu sempre gostei de venda, sempre gostei de empreender, vamos dizer assim. Isso desde pequena. Era aquela criança que fazia brigadeiro e saía para vender, que abria salão de beleza aos 10 anos de idade em casa para fazer a unha dos vizinhos. Então, isso era uma coisa muito já minha. No colégio também, já tinha participado também, tinha mini empresa e coisas que faziam disso, né? Então, eu já sentia que eu tinha essa coisa de vender, né? Na faculdade, vendia lingerie, já vendia biquíni, era sempre metida nesse meio. Mas isso era só não vou dizer um hobby, mas aquela coisinha que a gente fazia para alimentar alguma coisa que talvez eu nem soubesse que existia. Sou de uma família que vem muito de concursados, servidores públicos, uma coisa mais estável. Então, o meu caminho ele começou a ser desenhado para ir. Eu sou formada em Direito e fiquei nessa carreira por um bom tempo, até um pouco depois da pandemia. Mas ainda antes da pandemia, eu já tinha percebido que eu não queria essa carreira, assim, para mim. Sempre fui uma aluna muito estudiosa, muito dedicada, e eu, na época que fazia concurso, eu não estava engrenando naquilo. E eu comecei a me questionar por que eu, que sempre me destacava como uma aluna muito boa, assim, sempre fui muito esforçada, não estava me destacando naquilo. Procurei ajuda de psicólogos e tal. E aí, nesse processo, eu descobri que não era aquilo e por isso que aquilo não vingava. E aí, eu comecei uma caminhada para, então, descobrir o que eu queria. E nesse processo, vieram várias coisas, assim, que não necessariamente a ver com empreendedorismo, né? Eu voltei a fazer trilhas, voltei a me conectar com a parte de arte, que é uma coisa que eu gosto muito. Então, voltei a fazer algumas coisas e, dentre elas, eu fiz um curso no Sebrae, que é o Empretec, que ele é um curso que ele ajuda a gente a nos conhecer como empreendedor. Ele não tem a ver com como que eu vou montar uma empresa, mas sim quais são as minhas características como empreendedora. Será que eu tenho essas características? Ou se eu tenho, o que eu preciso desenvolver? Qual é o meu ponto forte? Qual é o meu ponto fraco? Eu acho um curso, não sei se eles chamam assim, muito, muito legal. É incrível. Na época eu não tinha filhos ainda, então eu consegui me dedicar profundamente a isso. Assim, eu era a louca do negócio. Assim, eu realmente levei a fundo, como quando eu gosto de alguma coisa eu faço. Assim. Então, dali a gente começou a fazer as granolas. Foi no Empretec que a gente começou a fazer granola, que era um produto que eu já fazia em casa. Fazia para amigos. Bruno, tem que vender isso aqui, é muito bom, rarará. E aí, nisso, a gente começou uma empresa de granolas, ali houve uma oportunidade de eu ter algum negócio que não ia ser mais no direito, e era uma forma de eu sair daquilo. Então, a gente continuou a empresa de granolas. Nisso, a gente resolveu alugar um lugar para fazer essas granolas tornar uma coisa mais profissional. Dividimos essa cozinha com uma outra marca, que na época era Mutar, uma marca de queijos veganos. E aí, quando a gente se juntou, nessa cozinha aqui nasceu. Então, ela nasceu da união de duas marcas e as duas muito preocupadas com essa questão ambiental, assim, né?
Duas marcas distintas, mas que tinham valores em comum. Muitos valores em comum. Esses valores continuam sendo os valores que te guiam hoje? Continuam sendo os mesmos? Você tem clareza de quais são eles? Alguns sim, alguns não. Eu falo que a Kina, ela é muito melhor do que eu. Em alguns aspectos, assim, né? Quer dizer, em todos os aspectos ela é melhor do que eu, mas... É tipo filho, né? É uma versão melhorada da gente. Total. É muito isso, assim. A Kina, ela é uma empresa que eu coloco nela tudo que eu queria ser, ou, né? Então, ela é muito melhor do que eu e ela me faz evoluir muito, né? Que lindo. Isso começa dentro da alimentação, né? Por exemplo, a Kina, ela é uma marca vegana. Eu não sou vegana. Isso, por um tempo, me incomodava bastante. O outro casal de sócios, eles eram vegetarianos. E grande parte da alimentação era vegana, assim. Então, enquanto eles ainda eram sócios, que agora já não são mais, isso fazia um pouco mais de sentido para mim. Quando eles saíram, eu fiquei um pouco perdida nisso. Uhum. E fiquei muito questionando, né? Será que esse é um valor, uma premissa que permanece na Kina? Mas, enfim, isso aí dá pano para muita discussão. Mas o fato é que essa não é uma premissa da Kina. Mas ela é uma forma de mostrar como coisas que não necessariamente são minhas vão permanecer na Kina, né? Uhum. Agora, o que é muito forte ali, e que a gente não abre mão e que eu sei que vai permanecer sempre desde o início, se eu olhar desde o começo, antes já com a Giri, que era a marca de granolas, com a Mutá, que era a marca de queijos, e logo que a Kina nasceu, que ela era outra coisa, a gente tinha muito forte a questão da sustentabilidade, essa parte da embalagem. Esse é um valor ainda. Muito forte. A questão do sabor dos alimentos. Então, esse não interessa também se é super ecológico, não interessa se faz super bem para a saúde. Se não for gostoso, a gente não vai colocar. Que alegria. Né? Claro que isso é muito relativo, né? O gostoso para um é diferente. Mas, assim, dentro daquele produto, a gente vai fazer o melhor possível para que ele seja o mais gostoso que a gente consegue, né? Comer precisa ser prazeroso. Tem que ser prazeroso. Tem que ser. Na Kina, eu vejo claramente esse valor. Uhum. E então essas duas coisas, né? A sustentabilidade com o sabor. E aí, dentro do sabor, a gente pode esmiuçar em várias coisas. Como uma principal é a curadoria dos ingredientes, né? Então, quando a gente coloca um ingrediente ali, a gente sabe exatamente de onde ele veio, por que ele tá ali, por que a gente escolheu. Nada tá ali por acaso. Não só do ingrediente, como no todo, né? Mas falando de ingrediente, nada tá ali por acaso. Tudo tem um motivo, assim. E o dia que não tiver motivo, ele vai sair. Muito legal você trazer esse exemplo, porque muitas pessoas perguntam assim, né? Perguntam ou se questionam. Por que ter clareza dos valores da marca é tão importante? Às vezes a pessoa não entende muito bem. E aqui você exemplificou maravilhosamente bem. Porque quando a gente sabe dos valores que guiam essa marca, a gente consegue tomar decisões de uma forma muito mais fácil, coerente, com menos riscos em menos tempo. Então, na hora de escolher um produto, na hora de escolher um fornecedor, você sabe, tem uma gama de benefícios ali que ele pode te oferecer, mas o que você não vai abrir mão é de que ele seja de alguma forma sustentável, de que ele traga essa percepção de sustentabilidade e que ele seja de alguma forma puro, né? Que vai ter o sabor ali muito presente. Então, isso guia as suas decisões como empresária. Quando a gente não tem clareza dos valores, a gente vai o quê? Pega o mais barato mesmo. Ou então, pega esse aqui que é local, mas nem sabe se é isso que eu quero. Então, ter clareza dos valores como eu gosto de dizer, é bússola. É uma forma da gente guiar nossas decisões sem toda hora ter que parar para refletir muito, para gastar muito tempo naquilo, ou então para pedir conselho, envolver uma consultoria para tomar decisão. As coisas fluem mais fácil, né? Você sente isso? Muito. Sim. Nossa, muito. E é engraçado, assim, tem pessoas que vêm nos oferecer, né? Eu vendo tal coisa. Aí tem algumas perguntas que eu já faço de cara, assim, que dali tu já... Elimina. Já elimina completamente a possibilidade, assim, né? E também tu sabe o que tu pode relativizar também, né? Isso. Porque a gente também é um pouco radical em alguns aspectos, mas a gente é radical onde a gente sabe que pode ser radical. Ali tem que ser radical, no resto... Agora tem coisa que a gente
sabe que não adianta, não existe ainda. Então, Perfeito. Eu tive bastante contato, assim, com outros negócios ecológicos, alguns que não vingaram, inclusive, porque se apegaram muito a isso, assim, né? E esse foi, inclusive, uma das coisas que essas pessoas me trouxeram, assim, como Bruna, cuida com isso, né? Não vamos exagerar porque o negócio precisa existir. Uhum. Então, isso sempre fica dentro de mim quando eu vou falar um não, assim, eu realmente penso, né? Não é um não pensado, assim, né? Tem um porquê por trás, né? E, Bruna, você concorda que o nosso desenvolvimento profissional, ou até o desenvolvimento humano mesmo, muitas vezes ele é simplesmente sobre voltar para casa? Porque a sua história, para mim, parece exatamente isso, sabe? Eu, em algum momento da minha vida, eu desviei de tudo que eu sabia que era meu, que era da minha essência, né? No seu caso, essa veia empreendedora, essa vontade de construir coisas, desenvolver coisas do seu jeito, com a sua cara. Essa dedicação que você tem muito... Você é uma pessoa claramente que mergulha nas coisas. E esse seu lado mais artístico, que também faz parte da sua essência, você desviou disso tudo e seguiu um caminho que talvez você achasse que tivesse que seguir naquele momento para conquistar uma segurança, né? Algo que já era da família, enfim. E aí, quando você tá nesse desvio, você percebe que, não, peraí, eu não tenho que conquistar mais nada, eu não tenho que desenvolver nada, é simplesmente voltar. Voltar para casa, voltar para minhas origens, voltar para aquilo que eu sei que é meu, e dali vai aparecer alguma coisa. Faz sentido isso para você? É quase uma... dá até de chorar em algumas momentos quando fala sobre isso, assim. Que foi meio que, quando eu tive esse contato com a psicóloga, foi mais ou menos nessa linha, né, que a gente conversou. É muito engraçado como a gente, no fundo, a gente sabe. A gente sabe. Que não tá ali. A gente sabe que não tá ali. E eu não vou atribuir tudo isso a Maria, né, que é minha filha, porque esse processo começou anterior a ela. Começou com uma ruptura, né? Tanto da parte de um concurso que eu queria muito, que eu não consegui, quanto o relacionamento que eu tava, que terminou, foi muito perto uma coisa da outra. E foram rupturas um pouco bruscas, assim, e que fizeram eu parar para eu falar, o que eu tô fazendo? Isso foi um primeiro momento. Quando entra filho, aí já vem um outro processo, né? Aí mais ainda vem uma força, vem uma vontade de a gente ser quem a gente é, porque a gente quer que eles também sejam. Sim. Então a gente quer inspirar. A gente quer que o filho olhe pra gente e não seja uma pessoa frustrada, não seja uma pessoa que deixou pra depois. que eles realmente corram atrás. Mas assim, pra mim nada funciona mais do que o exemplo. Então, eu acho que muita gente muda essa rota quando tem filhos, né? Especialmente as mulheres. Mas no meu caso, não, foi anterior. Mas ela é que me dá a força diária para... Acho que talvez seja o que mais me dá força, assim, para continuar, não só na parte da quina, como com toda essa outra construção minha que vem em paralelo, né, com isso. É quase como quando você consegue ser leal com si mesma, você está se libertando de aspectos que não são seus, e assim você liberta ela também, para ser quem ela é e fazer as escolhas dela sem ter que passar por tudo isso, né? Sim. E é engraçado porque quando eu estudava para concurso, quando tu tá nesse processo, a pessoa tem que ficar muito focada, né, em uma coisa. E ela acaba abrindo mão de várias outras. Quer dizer, tem que ficar, talvez não tenha que ficar. Talvez o erro esteja aí. Mas a pessoa acaba ficando, é normal a pessoa ficar só naquilo ali, com a certeza de que ela vai passar e que quando ela passar, ela vai viver. É quase uma máxima, né? Depois eu vivo. Só que a vida, ela acontece o tempo inteiro. Então, não existe isso, sabe? Isso é uma coisa que eu aprendi durante esse processo e acabei levando pro resto, né? Pro resto da vida. As coisas podem andar em paralelo. Uma coisa nutre a outra. Então, às vezes, não adianta nada tu ficar muito focado numa coisa só, se tu precisa da tua energia em outro ponto, sabe? As pessoas, elas não são... Claro, tem pessoas que são
únicas, assim, né? Eu acho que talvez tenha realmente esse perfil, nunca me aprofundei nesse tema muito. Eu já li muito por cima. Mas tem pessoas que são uma linha só e tem pessoas que são várias coisas. É muito difícil para essas pessoas focarem numa coisa só. Se Elas limitar, acabam né? adoecendo, que era o que estava acontecendo Com comigo. certeza. Eu acho que uma coisa que me fez pensar, agora você falando isso, é talvez um foco excessivo no resultado, né? Porque a gente vive, onde que a gente vive? A gente vive no processo de conquistar o resultado. É ali que está a nossa vida. Nossa vida acontece no processo. Então, se a gente não está apaixonada pelo processo, se a gente só está fixada no resultado, a gente está literalmente jogando a nossa vida no lixo. Porque o processo, ele é longo, o resultado é pluf, e já acaba de novo. E aí, é claro que você chega no resultado, você tem uma sensação gostosinha de conquista e logo aquilo, né, você cai daquele penhasco de novo e você tem que voltar para a tua vida, que é um processo para conquistar outra coisa. Então, o nosso foco tem que ser, o que eu tô disposta a me entregar a fazer, que eu vou curtir suficientemente o fazer e não o alcançar. E é muito difícil concurso, né? Concurso público. Acho que muita gente vai se identificar com você. Porque é difícil se apaixonar pelo processo de estudar para o concurso. É pesado, é pesado, demanda muito. Mas talvez lembrar de equilibrar essas suas outras funções, essas suas outras paixões, é uma forma de você estar mais disponível para esse processo. Sim. E uma vez que o resultado positivo ou negativo, você vai sobreviver, porque a sua vida continua intacta, continua preenchida de alguma forma, né? Exatamente. Agora, essas duas crises que você passou também me chamam muito a atenção, acho legal a gente falar disso, porque as pessoas acham que esses desafios, essas crises, são momentos que a gente deve evitar na vida. Né? Porque faz sofrer, né? Faz sofrer, tira do prumo. Você tava lá tentando passar num concurso que você não passou e você tava num relacionamento que não deu certo. Mas eu acho muito legal, Bruna, pensar que assim, como a gente tava falando, você em algum momento desviou do teu caminho. E quando a gente não percebe que a gente desviou, a gente tá indo mais longe, a gente vai se distanciando do nosso caminho. A vida vai dar um jeito de fazer você cair, literalmente parar de andar nesse caminho, porque senão você distancia mais ainda. E a sua vida parece que fez isso. Uma talvez não seria suficiente, porque ela sabe que você é dura na queda. A sua vida fala, vou ter que derrubar mesmo a Bruna, pra ela pensar, pera, acho que eu vou ter que repensar tudo. Então as crises são muito bem-vindas, porque se depender só de nós, a gente vai se perdendo e depois fica muito difícil voltar. Sim. Acho que hoje você consegue olhar, né, em retrospecto isso. Nossa, eu acho muito, eu acho que é necessário, assim, eu sou virginiana, né? Tá explicado, eu acho. Muito questionadora, assim, analiso muitas coisas. Então, quando essas coisas acontecem, eu paro para me perguntar por que aconteceu isso, o que eu preciso tirar de lição disso. Claro, né? Tô falando assim, parece uma pessoa super serena. Não, crise, choros, desespero. Mas assim, depois, né, que a coisa se acalma, eu sempre tento tirar, não vou dizer o lado bom disso, porque às vezes não tem um lado bom necessariamente, mas o que eu devo aprender com isso. E eu aprendo muito, muito. Você faz isso profissionalmente também, no dia a dia do negócio, assim? Gostaria de fazer mais, ter mais tempo para poder fazer mais essa análise, mas faço. Mas faço. Faço. Porque desafio para o empreendedor tem toda hora, né? É engraçado que dentro do processo de empreender, o que eu mais percebo é isso que a gente estava falando antes sobre o processo. Eu aprendi um pouco isso antes né, de empreender. Quando eu falei que eu queria retomar um pouco as minhas raízes, o que eu gostava, eu era muito gostava de fazer trilha, mas eu focava sempre no lugar que eu ia chegar. Quando eu retomei esse processo de voltar quem eu era, na época, eu chamei um primo meu, porque eu precisava fazer trilha com alguém, porque é perigoso, né? Fazer sozinha. Então, eu precisava ter alguém, e é sempre um saco chamar gente pra fazer trilha, porque as pessoas se empolgam, chega na hora, ninguém vai. E aí, eu tinha um primo, que era bem novinho na época, gostava de fotografar, e ele Nossa, não tinha... perfeito, já vai tirando foto minha. As fotos dele são maravilhosas, assim, maravilhosas. Ele gostava de fotografar a natureza, só que ele era muito novo, então ele sempre tinha que alguém carregar ele para um lugar. Eu falei, vamos fazer juntos esse projeto, né? Eu chamava de projeto. E a gente começou a fazer, a gente pegou um livro de roteiro e começou a fazer várias trilhas de Florianópolis juntas. E ele fotografava o caminho. No começo, eu não observava as fotos que ele tirava, porque ele ia tirando várias coisas que eu nem percebia durante o processo.
Quando chegava no final da trilha, ele me mostrava essas fotos, né? A gente via, e eu via quanta coisa que eu não tinha visto no caminho. Caramba, porque você tava lá focada Eu tava focada na chegada. E isso logo no início, logo que teve na primeira, na segunda trilha, eu já tive essa visão. E comecei a ir devagar, a olhar a foto. E comecei a perceber e olhar para cima, para ver se tinha um bicho ali, olhar para baixo, sabe? Olhar para os lados. E essa analogia, ela serve muito. E aí, quando tu chega lá, é legal, mas também não é tudo isso. Porque eu acho que quando tu vai muito no pico, chegar lá em cima e tu fala, uau, sou eterna, a queda também. Por isso tem muita gente que, às vezes, chega lá em cima e depois entra em depressão, por exemplo. Porque a pessoa foi muito lá no alto, como se lá fosse o... Não, né? e acabou. E o propósito depois, dela era a chegada. Agora, se tu valoriza tudo e chega lá e ela é mais uma etapa do processo, porque também não termina lá, não é viveram felizes para sempre igual uma historinha, né? Existe um depois. E aí é esse depois que fica mais tranquilo. Adorei. Né? Adorei. Eu tô pensando aqui, você tá falando e eu tô correlacionando com a minha prática de yoga, que é muito isso, assim. Eu acho que quando a gente começa a praticar, principalmente a Ashtanga, a gente fica focado em se desenvolver na prática, né? Então tem a coisa de ganhar a postura nova. Ganhar a postura nova, porque você repete a sequência todos os dias e você quer o quê? O resultado. Eu tô indo bem, me dá postura nova, me dá postura nova. E no fim, quando você ganha a tal da postura nova, é assim, agora eu vou voltar a repetir tudo, só tem uma dessa. Então, quando você se entrega para a repetição em si, para o processo da prática, pouco importa em qual postura você tá, porque é ali, né, aquele momento em cima do tapetinho que vai encher teu coração, que vai te ajudar a ser mais consciente, que vai trazer todos os benefícios. É respiração depois de respiração. Não é sobre o final, né? A gente só quer finalizar as coisas, dar check, dar check, dar check. Fica pesada a vida, né? Eu acho que é importante duas coisas. A gente não ter esse pico, né? De, nossa... Porque eu acho que quando tu tem esse pico muito grande é porque tu não valorizou o processo. Mas é importante a gente ter em mente as metas que a gente quer chegar para também valorizar quando a gente chegar. Porque senão também a gente não comemora nada. Perfeito. Né? Então, assim... O equilíbrio, né? Então, assim, tem que saber que... Olha só, olha para trás, olha onde é que eu tava. E lembra quando eu queria tal coisa? Daí a gente olha para aquilo. Então, valorizar a chegada, valorizar o processo. Mas entender que olha tudo que aconteceu no meio do caminho para que isso fosse... Né? Porque também tem gente que tem os dois lados, né? Tem o radical que não olha pra nada, só quer chegar lá em cima, mas tem aquela pessoa também que nem liga pra nada. Aí também não é legal. E aí também não é bom, assim, né? Então é importante tu ter umas metas, assim, muito e legal. comemorar cada uma delas, né? É um ponto um ponto, não vou falar um ponto de chegada, né? É um ponto de avanço, de progresso. E olhando para trás na sua história com a Kina, quais são as metas que você já conquistou e que te dão aquele quentinho no coração de, nossa, olha só onde eu cheguei, ou, né, para onde eu tô indo? Quais são os pontos marcantes? Eu acho que tá em alguns pontos de revenda de lugares que eu admiro, assim. Acho que é uma coisa que foi bem legal ter conseguido. A gente tá numa era digital, então, claro que alcançar determinado número de seguidores, né? Recentemente a gente alcançou 10 mil. Então, assim, antes isso era... Claro, é pouco ainda, não, mas hoje né? em dia 10 mil organicamente para uma marca. Sempre organicamente. Muito bom. E é uma coisa que, às vezes, isso se perde quando a gente compara com outros, né? Que é péssimo fazer isso. Mas quando a gente olha, parece pequeno. Mas se tu for parar para pensar, são 10 mil pessoas que olham a tua marca, que comem a comida que tu faz. E, assim, a comida, para mim, ela tem uma energia. Pra mim também. Ela tem... Eu tô entrando dentro do corpo da pessoa. Ela tá sério? escolhendo colocar o que eu produzi. Isso, para mim, assim, ó... a comida, para mim, ela tem muita energia. Então, quando eu vejo esse número, eu olho para isso. Não só a comida em si, mas o conteúdo que a gente... leva, né? Então, esses marcos eu acho que são importantes. Quando a gente vê clientes que eu não faço a menor ideia quem são, comprando da gente, eu acho isso incrível, porque uma coisa é pai, mãe, irmão, amigo comprar. Pelo Brasil todo, aí tem gente comprando. Agora, às vezes vem um pedido lá do, sei lá,
já veio do Acre. Que pedido, legal. sabe? E eu falo, meu Deus, olha onde que a pessoa foi, assim, sabe? Essas pequenas conquistas, elas me ajudam muito, né? E claro, também, quando a gente vê pessoas que são referências pra gente, consumindo, postando, indicando, acho que são também pontos de comemoração, assim. Qual que é o produto carro-chefe da Quina? Olha, se fosse perguntar isso não sei quando que foi criado, uns 4 meses, 5 meses. A Quina sempre foi muito... era muito igual, assim, as vendas, né, em termos de produto. Granolas sempre vendem muito, muito. Todas elas, em especial as 2 doces, que são adoçadas com melado. Agora, das pastas, depois que a gente criou o pralinê de pistache, essa daí, ela gente, imbatível. Não sei nem o que dizer do pralinê de pistache, cuidado. Ela é uma bela porta de entrada, assim. E me surpreende você falar isso, de verdade, porque pistache é uma coisa inacessível, não é para todo mundo, tanto em termos de preço como de sabor. Tem gente que nem conhece, né? Quando a gente sai da nossa bolha, tem gente que nem sabe o que é pistache. Sim. E pralinê já é algo também que restringe mais ainda. E eu conheço o produto, eu sei o quanto é maravilhoso, é viciante, né? Naquela vontade de comer uma coisinha que vai te dar um abraço, esse é o produto. Mas eu não enxergaria ele como carro-chefe. Que interessante, Bruno. Ele é engraçado porque esse produto, ele, como eu estava falando, né? Todos têm um porquê. E se for olhar, ele não combina tanto com a Quina. Com a linha, né? Porque a Quina, ela é muito brasileira. A gente, né, traz muito essa brasilidade, o localismo para os produtos. Mas me incomodava muito as pessoas falarem que gostavam de pistache enquanto elas estavam comendo um negócio bizarro com açúcar e que não tinha nada a ver com pistache. Sim. Isso me incomodava muito. Claro que talvez esse sucesso da pasta tenha a ver também com essa febre do pistache que anda por aí. Mas a pasta é muito boa, então eu acho... E é pistache real, né? É pistache de verdade. E aí, o que eu queria mostrar para as pessoas é isso. Então, a gente tem 2 ali. Tem a de pistache puro, que também sai muito bem. Mas a de pralinê, como ela é adoçada, crocante. ela tem... e ela tem os pedacinhos. Ela é a única que tem pedacinhos. Ela é completamente diferente da linha toda. Da linha. Eu bolei essa receita correndo. Eu tava correndo... Falei, eu tenho que fazer uma pasta, eu vou fazer assim, 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 assim. Às vezes a gente fica fazendo um tempão, né? Testes de coisa. Essa não. Essa foi assim. Eu tava correndo e eu falei, nossa, eu preciso fazer uma pasta de pistache, ela tem que ser assim, assim. Eu não sei se foi no mesmo dia ou no dia seguinte. Acho que foi no dia seguinte, porque eu tava correndo de noite. Eu fui pra cozinha, fiz exatamente o que eu tinha pensado e ela ficou perfeita. Ela tinha que vir. É isso. Tá, vamos aproveitar que a gente tá falando dos produtos. Eu quero falar aqui para quem tá nos assistindo, ouvindo, de opções de leite vegetal. Que acho que é uma dúvida constante. Você sabe que a minha sócia é nutricionista e eu vejo ela respondendo muita pergunta de leite vegetal e tal. Aí, o que eu aprendi com ela? Vou dar uma de, né? Vou ser bocuda aqui, não sou nutricionista, gente. O que eu aprendi? O leite de aveia, esse da caixinha, super bacana, né? Que tem uma identidade visual legal lá, que a gente vê aí, né? Não, ele é uma porcaria, não devemos tomar, porque é carboidrato puro, o índice glicêmico vai na lua, e não tem nutriente nenhum ali, e pior, às vezes ele vem ali com óleo de girassol para dar a cremosidade. Então, assim, se você não quer tomar o leite real da vaquinha, né? Se você te faz mal, te estufa, você é vegetariano, vegano, enfim, tudo bem, vamos para uma opção vegetal. Mas o leite de aveia, de todos que tem ali no universo vegetal, ele é o pior. Talvez o leite de arroz seja um pouco pior. Então, a opção ideal seria o quê? Leite de castanha. Aí, de novo, você vai para o supermercado, tem um monte de caixinha lá com leite de castanha, que também podem ter ingredientes bizarros ali, se você for a ler o rótulo, coisas que não precisam estar ali, coisas para fazer aquilo não vencer, não estragar na prateleira, enfim. E aí tem as pastinhas da Quina. E eu acho que quando as pessoas veem, né, talvez quem for pesquisar aqui depois de escutar, não vai entender que isso pode virar um leite vegetal cremoso, maravilhoso e puro. Me explica para quem tá ouvindo, Bruna, como que faz? Então,
As pastas, né, da Quina, todas elas, com exceção do pralinê, que tem esses crocantes junto, elas são todas feitas num moinho de pedra. Esse moinho é um equipamento normalmente usado, é melangeira o nome dessa máquina. Normalmente ele é usado para fazer chocolate. Então, ele tritura os alimentos num ponto que fica com uma gramatura tão pequena que quando tu vai misturar com água e bater, tu não precisa coar, ele está pronto para beber. Por isso que, para que isso seja possível, não é qualquer pasta que vai funcionar. Ela precisa ter essa finura, né? Sei lá, se a palavra é essa. Quando a gente fala de leites de caixinha, e aí a gente vai entrar na parte de embalagem aqui, não vamos nem falar do de aveia, vamos falar direto do de castanha. Primeiro que tem aqueles que têm ingredientes, né? Que aí é horrível, mas tem aqueles que são mais puros, que não tem nada. Ele é um produto que vem numa caixinha, que tem contato. Assim, ó, ninguém precisa ser nenhum especialista para entender que uma coisa em contato com a outra vai absorver o que está ali. Ele está um tempão numa prateleira dentro de um negócio que tem plástico dentro. Então, assim, né? Pra quê? Não precisa muito explicar, assim. É meio lógico que isso tem transferência, né? Além disso, é um produto que ele é caro, ele é um produto que ele vence muito rápido. Então, tem uma série de benefícios que faz com que tu compre um leite concentrado. Todo produto, quando ele é concentrado, ele vai render mais. Claro. Porque tu não tá pagando a água que tá ali dentro. É o que acontece com as pastas, né? As pastas, elas são feitas para que a pessoa ela possa fazer na medida que ela precisa, na hora que ela precisa. E ele é puro. Como a gente faz ainda? Isso aí tem outras marcas que têm também pasta, que também é no plástico. Sim. A Então, maioria, né? Que a gente vê no mercado. Elas são no plástico. O que acontece é a mesma coisa. A embalagem de vidro, ela é uma embalagem completamente atóxica, não tem interferência de uma coisa na outra, né? Então, ali realmente é um alimento puro. Isso é muito raro. Por isso que muitas nutricionistas indicam a Quina, acho que, sei lá, não vou falar 50%, né? Mas, assim, muitas clientes nossas são nutricionistas. Ou passam a ser depois que clientes levam para nutricionista, né? Por isso, eu acho que o mais importante é a pureza deles. Muita gente que tem, por exemplo, passa por processo de tratamento de câncer, nos procura. E o principal por a gente ser puro, no vidro, e grande parte dos ingredientes orgânicos também, que é um outro pilar da Quina, né? O mais orgânico possível, a gente fala, né? Dentro de um... Que é aquilo que você estava falando de não ser radical a ponto de inviabilizar o negócio. Exato. Muito legal. Eu faço leite vegetal, eu faço molho com as pastinhas. Quero fazer um pesto, eu faço ali rapidinho, ou qualquer outro tipo de molho, mistura com erva. É muito prático. É muito prático. Qualquer coisa que você queira dar cremosidade. Exato. Quando as pessoas elas entendem a lógica, e aí por isso surgiu a nossa loja do centro, que a gente lá em Jurerê. Conta um pouco disso. Lá em Jurerê a gente tem a nossa produção. E aí vende também os produtos, tem uma loja junto, né? Uma loja física. Só que lá não é um ambiente que tem bastante circulação de pessoas. E também nem pode, no lugar que a gente está, fazer café ou coisas assim. Então, a gente sentia a necessidade de mostrar para as pessoas como utilizar os produtos. Porque normalmente as pessoas fazem, eu não recrimino, eu sei que é bom, comer direto de colher. As pastas, né? Comer tipo brigadeiro. Não recrimina, por favor, porque eu faço isso. Não, muita gente faz. Eu tenho um pouco de medo quando a pessoa fica muito viciada, porque é castanha, né? A gente tá falando de gordura, assim. Mas ele é um produto que as pessoas podem consumir de colher, só que eles têm um leque muito maior de uso. E quando a pessoa, ela entende, isso aconteceu comigo, por exemplo, quando ela entende como usar, ela... É um universo. É um universo que se abre para ela. Todas as comidas, meio mais ou menos, elas podem ficar maravilhosas, sabe? E tu pode fazer isso muito rápido. É muito versátil a utilização das pastas. E todas elas, né? Claro que tem algumas que a gente indica mais para esses usos, né? A gente hoje tem a de castanha de caju pura. É minha preferida. De castanha de caju com coco, que são as que a gente mais indica para esse tipo de uso, né? São mais usadas na culinária, vamos dizer assim.
Então, a loja do centro representa esse seu objetivo de estar mais próximo do público e educá-lo também dessa versatilidade. Você, as receitas que estão ali, ele depois pode levar o produto e replicar em casa. Exato. E você instrui ele, tem alguma coisa que ele possa... Assim, o objetivo é exatamente esse. Então, por isso que a gente não vai colocar ali uma receita, qualquer prato que vai ter ali vai ter algum produto da Kina. Não tem nada ali que não tenha alguma coisa da Kina. A gente tem um livreto que a gente fez agora com as 10 receitas que estão nesse cardápio da Kina. Mas independente disso, a gente sempre fala para o consumidor, se ele quiser replicar em casa, a gente passa a receita, dá todos os ingredientes, porque o nosso objetivo é que a pessoa faça em casa. Ali é para ser um laboratório. Maravilhoso. Não é para ser um café, né? Claro que acaba sendo mais... Você é muito inovadora mesmo, né, Bruna? Muito inovadora. Tá, eu tenho mais algumas dúvidas antes da gente terminar. A primeira você é mãe, você é esposa, você tem amigas muito próximas. Como é que você equilibra a tua vida? Você tem essa separação da Bruna empreendedora e a Bruna pessoa? Você separa a tua vida? Como que você faz? Você tem alguma técnica, algum método para ensinar para as pessoas? Olha, não tenho um método. A gente vai coletando alguns insights, né, ao longo do caminho. Recentemente eu fui no encontro, né, do Portal Ela, e lá já tive mais um também, né? Que é sobre essa questão, por exemplo, das amigas, que acabam muito difícil trazer. Eu sou uma pessoa de muitas amigas, grandes amigas, e que eu preciso delas na minha vida. Elas me nutrem muito, assim, né? Então, por exemplo, nesse encontro já foi um momento que eu falei, eu preciso resgatar isso, né? Colocar na agenda. Mas, além das amizades, dentro da minha vida pessoal, o meu equilíbrio é tentar fazer com que as coisas caminhem juntas, não separar tanto. Incluir as pessoas na minha vida em todas as áreas, assim, sabe? Então, o Bruno, né, que é meu marido, e a Maria, eles estão junto na Kina, não tem essa separação. É como se fosse uma equipe. Eu trato como se todo mundo fosse uma equipe. É isso. Então, cada um vai ajudar quem precisa na hora que precisa. E isso se estende também daí para outras pessoas da minha equipe, né? Que tem gente que chama de rede de apoio. Mas para mim eu chamo mais de equipe do que... É um time, né? É um time. Aqui e nenhuma empresa, ela se restringe só às pessoas que estão na empresa, né? Ela se estende muito pro lado pessoal. Eu acho isso super importante, né? A gente valorizar. Isso aí a gente pode entrar dentro de outros assuntos, né? Quando a gente fala da parte do feminino, da mulher, que ficava muito ali atrás. Então, talvez seja um pouco disso, né? Eu tenho essa necessidade de fazer com que as pessoas enxerguem que todos precisamos um dos outros, assim. Todo mundo ali é importante. Você é muito inspiradora. Você falou algo que acho que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Porque o que venderam pra gente recentemente é que a gente precisa buscar o equilíbrio. E essa palavra, ela pode ser um tanto pesada para mulheres. Porque a gente acha que a nossa função, mais uma função, equilibrar, não deixar nada cair e tá 100% em todos os lugares. Isso, para quem empreende, gera um peso desnecessário e uma rigidez que limita. Porque você entende que agora eu preciso parar de trabalhar. Agora eu preciso estar 100% focada na minha filha. Agora sai daqui, filha, que eu preciso estar no trabalho. E isso gera uma coisa que nos adoece. A gente tá vendo isso acontecer. Então, eu falo muito que eu acredito, ao invés do equilíbrio, na harmonia. Que é exatamente o que você trouxe. Como que a gente pode integrar tudo que tem na nossa vida? E não é só trabalho e família. São também os nossos amores, os nossos prazeres, os nossos desejos. Como que a gente pode misturar tudo, trazer nosso trabalho para a nossa vida pessoal e vice-versa, para a gente se sentir harmonizada e desequilibrar de forma muito consciente. Que é o quê? Eu tenho 1000 pratinhos aqui. Não, eu não vou equilibrar todos. Eu vou escolher conscientemente qual eu vou pegar e jogar no chão. Porque esse vai cair essa semana. E tá tudo bem. Eu sei que essa semana eu tenho que estar mais focada no trabalho
minha vida pessoal vai dar uma desandada ali. Tá tudo bem, porque semana que vem eu retomo. Então, essa harmonia, eu acho que talvez é o que faz manter você assim, com essa pele boa, com esses olhos brilhantes. Você tá bem, tá dormindo bem, Bruno? Agora eu tô melhor. Claro, ter uma filha pequena é um Sim. desafio, né? Dormir cada hora é uma coisa. Agora eu tava no desfraude, então eu Sim. acordava, né, de madrugada. Mas tem mais a ver com isso, né, do que com o resto. Eu acho que, claro que tem um pouco desse negócio da culpa, né, assim, quando a gente não tá. Mas eu cheguei à conclusão que não é nem culpa que eu sinto tanto quando eu não tô muito presente na vida do Bruno, ou da Maria, ou dos meus pais, ou das minhas amigas. Eu não sinto culpa, eu sinto falta. Sinto falta. Que lindo. Eu sinto falta. Então, às vezes... É por você, não é pelo outro. Exato. Eu, assim, às vezes, esses tempos aí... Primeira vez que isso aconteceu, o Bruno foi para casa dos pais dele, ficou 2 dias lá, foi com a Maria. E aí eu não conseguia ir porque estava com a loja aqui, depois eu encontrei eles. Mas assim, eu senti muita falta. Não era culpa, eu sabia que eles estavam bem, né? Mas eu queria estar lá. Assim como às vezes eu quero estar em outros lugares. Mas acho que é importante a gente diferenciar uma coisa da outra. E eu acho que às vezes as pessoas até confundem. Elas acham que é. E tem também a questão... eu acho que tem muitas... Acho que são mais mulheres, isso por causa desse papel, que talvez tenham, não sei se é um pouco de ego, ou alguma coisa que a pessoa quer ser, talvez porque ela tinha que ser essa referência dentro desse padrão que se coloca, então ela precisa ser aquela que a filha quer ficar perto, e eu não tenho isso, sabe? Eu brinco que eu falava pra Maria, quando ela tava aprendendo a falar, que eu queria que ela falasse antes papai do que mamãe, pra chamar papai, sabe? Eu quero que chame o papai. Para de falar um pouco mamãe, né? Isso antes dela falar. E hoje também, assim, né? Quando, porque esses dias o Bruno, na hora de dormir, ela quer a mamãe. Eu falei assim, e tu acha que eu acho isso bom? Não acho vem bom. Com isso não. E é muito cômodo esse papel dos outros, né? Exato. Falo, não é nada. Então, eu não tenho muito isso. Eu acho que talvez isso também é um cuidado que principalmente as mulheres têm que ter, sabe? Bem legal. De não ficar achando que tem que ser a super-heroína. Talvez a gente se culpa tanto às vezes, ou se cobra tanto, porque a gente também quer se colocar nesse papel. E quando tu acha que não precisa ter esse papel, e eu não faço questão nenhuma de ser super-heroína, muito lúcida. Fica um pouco mais tranquilo, sabe? Ótimo. Bem legal. Bruna, você conseguiu voltar para o teu caminho, né? Você conseguiu trazer essa coisa do empreender de volta para a tua vida, um pouquinho dessa sua necessidade mais artística também. Minha pergunta é, o que falta você trazer mais para a tua vida, né? Pensando numa integridade, né? Quem é a Bruna inteira, o que falta você incluir na tua vida que você ainda não conseguiu? E o que falta para a Kina? Como que você vê a Kina daqui para frente? Conta um pouquinho pra gente. Eu acho que eu já aprendi que essa coisa do que falta, ele é muito temporário, assim. Então, hoje, o que falta, a minha parte pessoal, por exemplo, tá ótima, tá super resolvida, não tenho nenhuma questão. A parte profissional da Kina ainda é um desafio, né? Ainda mais agora que a gente tá com uma nova ideia, essa nova Kina, ela é um novo modelo de negócio, então ela traz vários desafios. O que eu queria era fazer uma empresa de muito sucesso, para ela inspirar as pessoas a mostrar que é possível, né? Então, eu não quero só uma empresa que esteja ali funcionando. Eu quero que seja uma empresa muito foda para as pessoas olharem e falarem, cara, é possível. Tem algumas empresas que eu olho e falo assim, essa empresa, ela mostra que é possível. Tipo, né? qual? Por exemplo, a Patagônia, que é de roupas, né? Ela é uma marca extremamente sustentável, de verdade, que ela tem um alcance gigante, né? Uma empresa gigante. E ela tem esse viés, assim, é uma empresa grande. Eu queria tirar um pouco esse estereótipo de que para ser sustentável tem que ser pequeno. Caseiro, informal. Eu não gostaria, eu quero que a Kina, ela seja uma empresa grande. Eu não quero que seja uma marca local pequena. Não é uma... Adorei. Muito embora muitas pessoas achem que é isso, mas não é. Mas você tem consciência do quanto ela já cresceu, né? Porque Sim. A gente que acompanha há tempos, a gente vê, meu Deus. Sim. É um foguetinho.
E vai crescer mais. Vai ainda. crescer mais? Tá, minha Mas última acho que pergunta. dentro disso é isso, assim. Agora, o resto eu acho que não... É mais o processo mesmo, assim. Você tá apaixonada pelo processo, né? Eu tô. Tá. Minha última pergunta. Como empreendedora, você obviamente tem que equilibrar o seu bem-estar, né? Pra não enlouquecer, não surtar. Quais são as coisas que a Bruna faz por ela mesma pra se reabastecer, pra relaxar? O que te traz alegria? Ultimamente estava bem difícil de fazer alguma coisa. Eu já escutei bastante as tuas falas em diversos lugares. E algumas delas eu peguei muito para mim. Que é a gente ter um pouco de calma com o momento que a gente está. E a maternidade, ela tem muito isso. Então, às vezes, quando eu dava uma pirada, assim, eu me puxava um pouco para isso. Calma, que é o momento. Mas uma das coisas que eu mais gosto, isso eu sempre gostei, desde criança, assim, criança mesmo, era no colégio, é correr. Mas eu não sou aquela pessoa que gosta de correr, competir, fazer... Não. Eu gosto de sair para correr para minha cabeça relaxar. Pra ter ideias de pralinha de pistache. Gosto de desligar sem desligar, assim, né? Eu acho que dentro das coisas... E tá conectada com a natureza. Que legal. Isso me fortalece muito. Ir pra praia, fazer trilha. Essas são com certeza as coisas que mais me dão energia, assim. Lindo. Eu queria te dizer, Bruna, que eu fico muito encantada com pessoas que conseguem viver de verdade a partir dos valores dela. E eu acho que você tem conseguido não só os seus valores pessoais, mas você conseguiu trazer para uma marca. A gente vê nitidamente. Eu sei do desafio que é fazer isso. Eu sei que é difícil, porque a gente tem que falar não, porque a gente tem que ter essa coerência. Eu sei que é uma carga pesada, mas eu acho que é louvável, é admirável. Então, eu bato palmas para você por isso. E a sua empresa é incrível, a gente ama, você sabe, eu sou consumidora, eu dependo dela, dessas pastas. E parabéns por tudo. Principalmente pela pessoa que você é. Quanto mais eu te conheço, quanto mais eu te escuto, acho que quem te escutar aqui também vai adorar, vai querer ser sua amiga. Então, parabéns. Amei que você veio, amei bater esse papo com você. Obrigada. Obrigada pelo espaço, né? De a gente poder falar não só da empresa, falar um pouco da gente, né? Mas eu também te admiro muito. Tu és uma pessoa que, de alguma forma, ia entrar na minha vida. Já tiveram tem algumas pessoas que acontece isso, né? Sim. Que... Quando a gente vê, se não fosse por aqui, ia ser por aqui ou por aqui, porque era para estar, né? Então, eu acho que esse podcast, já escutei vários, né, de vocês, ele realmente inspira muita gente. E todos os lugares que tu coloca as tuas palavras calmas, sensatas, verdadeiras, eu acho que ajudam muito, assim. Então, obrigada por me deixar falar e também por me deixar ouvir bastante. Obrigada. Adorei. Obrigada, querida.